Estava aqui pensando e escrevendo, anotando aqui, de falar sobre o que a gente faz por quem a gente ama. Não. A provocação que tem vindo até mim, que está me inquietando, é o que a gente faz em relação às pessoas que, de certa forma, nos incomodam, nos perseguem, tiram a gente do eixo. O que a gente faz com isso, né? De que maneira a gente reage na nossa vida a essas pessoas? Sejam bem-vindos, então, a mais um vídeo do canal. Mina de anda ninoca, por onde anda Mina? Comecei esse dia, né, essa manhã, fazendo várias coisas. Quando eu fui preparar o meu almoço, eu pensei comigo, eu vou gravar, porque eu acho tão gostoso esse momento que eu preparo meu próprio alimento, que eu preparo uma sopinha agora nesse frio, uma sopa gostosa, com verdurinhas, todos os nutrientes, com tanta coisa boa. E eu pensei, como cozinhar é um ato de amor, né? E todas as pessoas que eu gosto, eu sempre, em algum momento, cozinho algo e temos uma refeição com aquilo que eu preparei. E aí eu assim, vou gravar, e eu acho que esse vai ser essa nossa conversa de hoje, sabe? De falar sobre o que a gente faz por quem a gente ama. Não. A provocação que tem vindo até mim, que está me inquietando, é o que a gente faz em relação às pessoas. Não que a gente não goste, odiar é muito forte, mas as pessoas que, de certa forma, nos incomodam, nos perseguem, tiram a gente do eixo. O que a gente faz com isso, né? De que maneira a gente reage na nossa vida a essas pessoas? E Deus tem me falado, né? Ora pelos inimigos, ora por quem incomoda, ora por quem persegue, ora pelas pessoas. Então a gente tem que orar também pelas pessoas que incomodam. Mas isso é fácil, né? Eu fico pensando, poxa Deus. E, sério, gente, eu gravei o vídeo falando sobre uma situação da pessoa que me disse que adulto não sonha. E no dia seguinte, eu estava ainda editando o vídeo, eu já precisei orar pela pessoa, porque a pessoa estava, não estou bem. Então, assim, e é isso aí. Mas Jesus falou alguma coisa a respeito disso? E na minha cabeça já vinha direto Mateus 5, em que Jesus está falando lá no Sermão da Montanha, orai pelos que vos perseguem, porque assim perseguiram o mestre, assim perseguirão os seus discípulos. Algo assim, tá, gente? Não é exatamente dessa forma, mas é nesse sentido. E eu pensei, é isso que eu tenho que fazer, mas isso é fácil? Não é. Mas Deus não... A gente não caminha com Deus para viver o que é fácil.
mas sim viver o que é difícil. Aí eu pensei, viver pela porta estreita, né? E aí eu comecei a escrever algo e eu trouxe aqui para vocês, né? Enquanto tudo isso estava na minha mente, eu fazendo as coisas de casa, vendo tudo que eu faço pela minha cachorrinha que eu amo, tudo que eu faço por mim mesma, que eu me amo, e às vezes eu me maltrato, porque às vezes eu deixo essas coisas me ferir. Mas eu faço muitas coisas boas por mim. Mas e pelos que me perseguem, pelos que me incomodam, pelos que me irritam? O que você faz? O que eu faço, né? E é isso que Deus nos traz a pensar hoje. Em Mateus 5, mais adiante um pouquinho, que foi o 5:44, em que a palavra diz, né, que amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para que vós sejais filhos de Deus, Pai que está nos céus. Porque Deus faz raiar o sol sobre bons e maus e derrama a chuva tão necessária e importante sobre os justos e os injustos. Aí depois diz assim: se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa vocês receberão? Amar quem te ama, tratar bem quem te trata bem. Se você almeja ser filho de Deus, se você quer ser filho de Deus, se você aceita Deus, como Jesus como teu suficiente Salvador, e que por Ele nós somos feitos filhos de Deus, e você quer isso para a sua vida, você tem que ser como o Pai. Porque Deus, Ele não trata bem só quem acredita nele, quem ama Ele. A chuva vem para todo mundo, o sol vem para todo mundo. E Deus é assim que Deus quer que nós sejamos, que a gente consiga fazer o bem também para aqueles que nos irritam, para aqueles que nos fazem o mal. Isso não é uma questão de... não é sobre aquela pessoa, mas é sobre as coisas que fluem de dentro de você. A boca fala do que o coração está cheio. E do que o nosso coração vai se enchendo quando a gente não consegue superar a mágoa em relação às pessoas. Nossa, como isso é difícil. É bem difícil, é super difícil. E é algo que está me provocando desde o começo do ano. Né? Deus está me cobrando, me colocando na situação da pessoa me desafiar, me irritar, e eu ter que lidar com isso. Porque podia ser assim, ó: estou passando por tudo isso e a palavra me fala de outras coisas. Estou passando por tudo isso e na Bíblia eu não vejo nada disso, e aí eu fico lá de boa, só gostando de quem gosta de mim. Não. Deus está trazendo a pessoa que te desafia e ao mesmo tempo Ele está te trazendo a palavra dizendo: ore pelos seus inimigos. Amem aqueles que te odeiam, que te perseguem, e ore por eles. Porque se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa vocês receberão? Ou seja, em que vocês vão ser luz? Fazendo isso, qualquer um faz isso. Em que vocês serão diferentes do resto do mundo amando quem te ama? Em nada. E que recompensa, o que Deus vai ver em sua vida de diferente se você só consegue ser assim? Se eu consigo só ser assim? E não é fácil, é super difícil. É o que Deus tem para nós: ser luz neste mundo, ter reações diferentes e inesperadas, porque o mundo está esperando que você exploda, que você se irrite, que você faça um barraco, que você... E Deus, Ele não é fácil, é contra a natureza da gente, porque a gente vai querer, a reação é essa, para toda ação tem uma reação, mas a reação nossa, dos filhos de Deus, é diferente e inesperada. Ninguém espera que é daquela forma que tu vai reagir. E conseguir perdoar, para que sejam filhos de Deus, semelhantes a Deus. Deus é assim, e nós devemos parecer com Ele, ou caminhar para parecer com Ele. Que você, aí eu coloquei assim no final, que você e eu possamos, depois dessa mensagem, conseguir orar, que nós possamos orar e amar os nossos inimigos, as pessoas que nos perseguem, que nos incomodam, que nos irritam. E como você vai orar pela essa pessoa? Apresenta ela quando você for orar no fim do seu dia ou no início do dia também. E Deus abençoe essa pessoa, me dá a capacidade de amar, e se eu puder fazer algo bom, que eu não me esquive de fazer algo bom por essa pessoa. Dá oportunidade para que ela me veja de outra forma,
dá oportunidade para que ela consiga compreender e ter paciência comigo, porque às vezes a gente também erra. E abençoe essa pessoa de forma que ela tenha outras coisas para fazer e vivenciar, que não seja tão importante a minha presença na vida dela, para que aos poucos toda essa perseguição, essas situações se dissipem e a gente possa ter uma vida de paz entre a gente e as outras pessoas. Então ore, que Deus ele vai te dar as palavras certas, ele vai te dar a direção certa, ele vai te dar a força para fazer o bem para todos, porque é assim que Deus é. Ele derrama a chuva e faz brilhar o sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Então, gente, vou deixar essa mensagenzinha porque estava me incomodando e me provocando. Vou deixar aí para você. Se você gostou de ouvir esse tipo de provocação bíblica, né, que essa inquietação que Deus traz à nossa vida, esse é um sinal que o Espírito Santo de Deus quer falar com você e que você ficou aqui até o final desse vídeo. Eu só tenho a agradecer. Um grande beijo a todos, Deus abençoe sua vida e cuide do seu coração, que se você estiver com Deus, não tem mãos melhores sobre a sua vida, em nome de Jesus. See you!